Olá, eu tenho a honra de receber aqui hoje Silvia Rodrigues, que é a coordenadora nacional do Ministério às Mulheres da Igreja do Nazareno no Brasil. Ela é psicóloga clínica, tem pós-graduação em neurociência na Universidade Federal do Recife, é psicanalista, teóloga, terapeuta de casais e também tem duas especialidades incríveis em Brain Spotting, nós vamos saber o que é isso ao longo da entrevista, e também em transtornos pós-traumáticos e traumas complexos. Vamos lá? É uma honra para mim poder trazer a Igreja do Nazareno como uma igreja que está preocupada com a sociedade, né, preocupada com o adoecimento emocional, e trazer as nossas mulheres. O Ministério de Mulheres está intervindo na sociedade nessas questões, e nós gostaríamos muito de poder ser úteis através da palavra de Deus e tocar em vidas e levar vidas para Jesus também através desse trabalho, que é um trabalho psicológico, né? Você tem uma formação espetacular, muitas especializações. Eu queria saber como é que você canaliza isso tudo no teu atendimento. Eu já tinha 45 anos, então eu já tinha uma formação teológica, eu já tinha uma pós-graduação em aconselhamento pastoral, e o meu desejo era trabalhar com famílias. E aí você vai trabalhar com famílias, você observa que se você não trabalhar o casal, os filhos vão sofrer as dificuldades desse casal. Então isso foi como se fosse partindo as demandas para estudar. E, finalmente, quando eu volto para a vida acadêmica para fazer psicologia, porque eu começo trabalhando com casais na área de disfunções sexuais, por isso eu me formei em sexóloga primeiro, foi minha primeira formação, né, minha primeira pós-graduação foi essa. Então, quando eu faço a formação e vou montar o consultório, no Brasil há uma lei que restringe as sexólogas não ser ou psicóloga ou médica. Então, por isso eu fui para a vida acadêmica fazer psicologia. Depois da psicologia, você vai fazendo outras pós. Eu já era psicanalista antes, já tinha feito formação de psicanálise antes. E aí o que eu percebi? No consultório, você vai vendo que você trata algo, e era algo que me deixava muito angustiada, que as pessoas sabiam a causa do seu problema, mas a gente passava 10 anos com essas pessoas e elas não ficavam resolvidas. Você é psicóloga, você sabe como é que funciona isso. As pessoas sabem por que estão adoecidas, mas elas não conseguiram ir para frente. Então, eu fui fazer um doutorado na Argentina, em 2010. Comecei um doutorado em 2010. Em 2011, eu fui fazer um módulo e apresentaram uma terapia, uma abordagem de reprocessamento cerebral. E aí eu fui me dedicar nisso. O que acontece? Hoje, nós temos uma abrangência de casos que podemos atuar, desde a criança ao idoso. Ao longo dos anos, desses 12 anos, de 2011 para cá, eu fiz pesquisa para trabalhar trauma e idoso. E foi maravilhosa, porque a gente chegou a uma conclusão que o trauma acelera a depressão do idoso. E depois dessa pesquisa, eu fui trabalhar com dor crônica. E aí, o que aconteceu? Quando você vai trabalhando com dor crônica e você vai trabalhando com processamento, você vai vendo aquilo que causou tudo isso. Então, você vai trabalhando em todas as áreas. Hoje eu trabalho especialmente com adultos, e a partir de 18 anos eu atendo adolescentes ainda. E eu tenho uma equipe comigo que atende crianças e outras idades. Mas eu fiz uma formação para crianças, para entender o trauma, como ele é constituído na infância, né? Depois a questão do idoso, mas eu estudei todas essas partes, e hoje é possível trabalhar com essa terapia de reprocessamento com casais, porque na verdade quando a gente trabalha com casais, a gente trabalha o problema do casal, e muitas vezes o problema do casal está incrustado, está ali nos traumas deles. Então, é possível, todas essas especializações que eu fiz, elas me dão base para trabalhar com casais, trabalhar com a criança, trabalhar com o adolescente, com os jovens. É possível a gente levar, através dessas terapias e dos estudos da neurociência, uma qualidade de vida melhor para eles. O tema da palestra hoje aqui na Sociedade Bíblica do Brasil
É, memórias congeladas, adoecimentos emocionais, como curá-los? Eu fiquei muito curiosa para saber o que são memórias congeladas. Memórias congeladas é uma forma mais comum ou mais fácil de nós tratarmos dos traumas. O que se entende é que aquilo que ficou inscrito na nossa memória no passado e não foi bem adaptado, não foi bem formalizado, a gente tem a palavra adaptação, ela fica como se estivesse congelada e aí ela gera sintomas. Então, memórias congeladas basicamente são as causas, ou seriam as causas dos traumas. E como é que a pessoa pode curar esses traumas? Olha, a psicologia ela vem para ajudar nisso, né? A psicologia, desde a psicanálise, a fala e alguns tipos de técnicas, o que nós temos entendimento é que haja um trabalho de ressignificação deste trauma. Nós podemos ressignificar esse trauma somente pelo cognitivo, mas há uma possibilidade de ressignificar o trauma a partir do sistema límbico, que é o mais profundo. E isso traz uma cura que vai nos ajudar a ter mais saúde. E elas realmente interferem na saúde emocional? É possível sim, porque todas as memórias estão inscritas, desde a fecundação. Hoje a gente já tem informação da questão transgeracional, da questão de transferência com DNA e os traumas que são transferidos pela fala na família, tudo isso fica, né? Então é possível, porque como está tudo inscrito, está lá. E aí tá tudo registrado, tudo registrado. Então é possível que o cérebro, como Deus o fez de forma a ter uma autocura, ele pode resgatar isso ou pode não resgatar. O importante para nós não é nem a lembrança, é a ressignificação daquilo que causou aquele sintoma, mas acima de tudo não ter mais o sintoma. Lindo, este né? É o segredo. E que mais é possível a pessoa curar com a neurociência? Veja, a neurociência, na verdade, é um estudo, né? A neurociência é uma área científica que busca trabalhar toda a questão neurológica, todo o centro nervoso, toda a parte de neurônios, trabalha o cérebro e toda essa parte. A neurociência ela tem uma abrangência muito grande. Ela estuda, ela pesquisa e depois nós aplicamos. A pós-graduação que eu fiz foi neurociência aplicada. Então, o curso que eu fiz foi para aplicar todos os estudos cerebrais para diminuir depressão, os fonoaudiólogos usam para algumas áreas, fisioterapeuta, nós podemos usar a neurociência em tudo. Que maravilha! É só gostar do assunto. É verdade que a neurociência também é boa para a pessoa passar em concursos, passar em provas? Muita gente tem transtorno de déficit de atenção, muitos aparecem com hiperatividade, muitos com SPA, que é síndrome de pensamento acelerado. Muita gente está com tudo isso hoje por causa desse mundo de informação. Outros têm por causa dos traumas infantis. De qualquer maneira, pessoas que querem fazer concurso, elas precisam estar mais focadas. E aí, todos esses estudos que são feitos ajudam a pessoa a ter mais concentração. Então, a gente tem técnicas que vêm da neurociência para ajudar a pessoa a ter mais concentração, lembranças, memórias mais efetivas, entendeu? Se você pode falar um pouquinho sobre o que é a terapia de brain spotting? A terapia do brain spotting vem do MDR. O MDR é mais antigo no Brasil, é mais antigo no mundo, já tem 20 anos, tanto que faleceu a nossa fundadora do MDR. Mas o brain spotting que você conhece, ele vem de como se foi uma descoberta do David Grant, ele fazendo MDR, ele teve essa descoberta. E vem fazendo estudos, pesquisas, é uma ciência, né? E o que eu entendo, e na minha prática, o que eu tenho percebido, é como se... Porque o MDR ele vai trabalhar com estimulação cerebral direito-esquerdo. O brain spotting trabalha é diferente, ele trabalha do neocórtex para o subcortical. Então, ele tem uma outra maneira também pelos olhos. Na minha prática, nesses 8 anos, quase 10 anos,
eu tenho visto uma rapidez, uma resposta de rapidez. Mas é o mesmo princípio neurológico, é o mesmo princípio de reprocessamento, de informação adaptativa. Essas informações básicas, elas estão lá, as questões cerebrais. Qual é a sua missão com esse trabalho tão lindo que você desenvolve? Veja, a minha primeira primordial missão é ver as pessoas curadas. Eu acho que por causa da minha infância e da minha história, eu tenho problema com dor. E seja qualquer dor, emocional, física. E eu tenho no meu coração uma paixão de trabalhar com pessoas e vê-las bem, né? Isso me dá mais alegria, muita alegria. E tudo isso a gente aplica na igreja, a gente aplica para as pessoas, a gente aplica para grupos. Eu penso que as pessoas saradas, elas são mais efetivas. A nossa coordenadora nacional do MDR, que é não coordenadora, trouxe o MDR para o Brasil, ela diz, sem sanidade, é Esli Carvalho. Ela disse, sem sanidade não há santidade. Há um pouco de verdade nisso, porque se você não tem a mente sã, como é que você vai agir e ter equilíbrio para se manter sem pecar, entende? Então, eu entendo que tem a ver muito essa frase dela, ela tem muitos livros escritos, é bem interessante, e você pode realmente, e nós podemos, Eliana, e você com a sua psicologia também, seu programa e tudo, nós podemos de uma forma muito sensível levar a cura para as pessoas. Só a informação já é suficiente para uma mudança. Para você que é sexóloga, como é que é o tratamento com os casais que já perderam emoção, intimidade? Eu acredito que você sabe disso. Casais só chegam no consultório para se cuidar quando o casamento já acabou. Você sabe disso. Eles não chegam para prevenir. Mas vamos dizer que o casal chegue para prevenir. 2 recursos maravilhosos. Um é a fé, que Deus restaura, Ele faz milagres, cura tudo, perdão, tudo, Ele faz tudo. E a outra é a cura das emoções desse casal, porque de repente o problema que eles estão tendo é em função do que eles estão sintomatizando na sua relação, que está trazendo conflito. Então, se a gente trabalha isso, e se eles querem, porque a primeira pergunta que eu faço no consultório é, vocês ainda se amam? Porque eu não estudei para acabar casamento, eu estudei para juntar, né? E como pastora também. Mas é possível renovar tudo, é possível curar, é possível. A psicologia tem condição de ajudar e a palavra e a fé tem muito mais ainda. E agora, última pergunta, qual foi o antes e depois mais marcante que você já teve na tua vida? Entro para fazer uma cirurgia sem condição de sair de lá, porque eu só tinha um rim. E eu precisava... iam fazer uma cirurgia porque não tinha doador para mim. Mas eles iam operar o rim esquerdo, porque o direito não existia e o rim esquerdo estava muito danificado pela gravidez. E eu me lembro que 7 horas da manhã, naquele frio todo, eu disse, Deus, se o Senhor me der uma chance, eu vou viver para Ti. Apaixonadíssima pelo meu marido, que sou até hoje, um filho de 9 meses naquela altura, mas eu disse, Senhor, se eu sair viva daqui, eu vou viver para Ti. Eu fiz uma cirurgia que começou às 7 da manhã, terminou às 4 da tarde. Eu levei 80 pontos na minha barriga. Eu passei 25 dias ligada a aparelhos, de costas, sem me mexer. Mas o Senhor me tirou de lá, me levantou e disse, agora cumpre o acordo. E o antes e o depois para mim foi sair daquele hospital com vida, sabendo que Deus podia fazer coisas grandes na minha vida e através de mim. Mas como Deus é perfeito, Ele não faz nada pequeno, Ele fez uma coisa maior. Eu tinha uma restrição de ter filhos. E eu saí de Campinas, fui para Recife, morar em Recife. Meu marido escolheu Recife para morar, Deus escolheu para a gente. Com 6 meses de Recife eu engravidei. Eu não poderia ter esse segundo filho, mas Deus permitiu que eu fosse até os 8 meses. Eu tive meu segundo filho, volto para Campinas para fazer a cirurgia no rim esquerdo. Porque o médico disse, o seu rim esquerdo vai estourar de novo e você vai precisar fazer tudo de novo. Volto para Campinas para fazer a mesma cirurgia. E 1 semana de internada, eles me mandam embora. E disse, volte, porque você tem os 2 rins perfeitos. Que bênção! Então, eu tenho os 2 rins, saí daquele hospital, esse antes e depois foi o mais marcante na minha vida. Tem sido. Glória a Deus. É isso. O que Deus fez pela nossa querida Silvia, também pode fazer por você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus te abençoe. Te use poderosamente. Amém. Com o seu programa. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.